nós somos o povo de Deus. E primeiro eu gostaria de dizer que nós só estamos aqui porque a reforma proporcionou isso a nós. Antes de nós vermos o texto, antes de nós falarmos da reforma, nós só estamos aqui porque homens como Lutero, mas principalmente João Calvino, que foi o grande sistematizador da reforma do século XVI, esses homens fizeram o possível para que nós pudéssemos estar aqui. O que esses homens fizeram? Primeiro, a volta de fato à democracia. A democracia, ela tem alguns momentos principais da história, e quando chega ao século XVI, a visão democrática trazida através dos estudos das institutas proporcionou ao mundo quebrar aquela divisão que havia entre somente uma visão de reino terreno e uma visão do povo, onde o povo ficaria embaixo, feudo em cima e depois o encontro com Deus. Agora não, a reforma transforma isso, e a reforma transforma isso tornando todos nós iguais. E por essa visão de sermos iguais é que nós temos de fato a volta à democracia. Essa é uma conquista da reforma. Outro ponto essencial: nós só estamos aqui porque nós temos uma visão de vocação. A maior doutrina que revolucionou o mundo foi a doutrina da vocação, onde todos nós somos chamados por Deus e cada um de nós temos a nossa vocação, onde nós podemos exercer a nossa vocação. A possibilidade do filho do carpinteiro chegar a ser o dono da terra. Até a reforma não existia isso. Até a reforma o mundo vivia da seguinte maneira: o filho do carpinteiro nada mais é do que um carpinteiro. O filho da empregada nada mais é que um empregado. A filha é a mesma coisa, não havia sentido vocacional. A reforma trouxe outro privilégio para nós, e esse foi outro grande privilégio da reforma: a possibilidade de estudar. A escola pública é de origem de Lutero. Lutero foi o primeiro defensor que todos teriam liberdade para estudar. Até o século XVI, os estudos estavam reservados para uma classe feudal. Não havia possibilidade das pessoas alcançarem, sair da sua maneira. Agora não. Lutero populariza o estudo, populariza a educação. Calvino veio com a Academia de Genebra. Aí nós temos a abertura de várias universidades que foram frutos da reforma pelo mundo todo. 3 contribuições importantes: todos nós somos iguais, dando sentido de democracia. Todos nós podemos ter liberdade para desenvolver nossas vidas, no sentido da vocação. E todos nós podemos estudar, no sentido de um povo instruído. Por isso, os países reformados são os países que têm as melhores universidades do mundo. É pena que nós demoramos muito tempo a entender isso no nosso próprio Brasil, na nossa própria contribuição. Mas a grande pergunta que muitas vezes é levantada, e eu gostaria que nós pudéssemos pensar: por que a reforma deu certo? Por que a reforma existe de fato? Por que a reforma aconteceu? Se nós olharmos, nós vamos ter questões reformadas no século XII, no século XIII, no século XIV, século XV. E por que o século XVI foi diferente? Lutero nasceu em 1483. A reforma aconteceu em 1517. Então, portanto, Lutero tinha 34 anos quando aconteceu a reforma. Ele era um homem já resolvido na vida. Quando nós falamos que é um homem já resolvido,
Lutero já tinha tido a oportunidade de ser doutor em teologia. Em 1514, Lutero recebeu o título de doutor em teologia, doutor em Bíblia. Ele conhecia os salmos. Alguns autores chegam a dizer que Lutero conhecia todos os salmos de cor. Ele conhecia os salmos, ele expunha os salmos, ele conhecia Gálatas, ele conhecia Efésios, ele conhecia Romanos. Há muitos escritos de Lutero onde ele faz comparação dos textos bíblicos. Ele era um expositor bíblico. Mas Lutero teve uma oportunidade da vida dele que só a providência dá essas oportunidades. Lutero, seus pais queriam que ele fosse formado em direito. Escolheram a melhor escola para que Lutero pudesse estudar na Alemanha. Mas ele teve uma experiência profunda com Deus. E essa experiência profunda com Deus, Lutero retrata todo o ensino que ele havia recebido até aqueles dias. Ele chega a dizer: ajuda-me, Santa Júlia, que eu de fato dedicarei minha vida como monge. Então ele retrata a ideia, a visão. Em outras palavras, eu vou interpelar os santos, e o santo vai me dar a bênção, e eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu vou para a paz. Ele viu a morte de um amigo dele chamado Alípio. Mas aconteceu um fato interessante. Ele entra com um mosteiro agostiniano. O que abriu a porta para ele é o menor da sua época. Lá ele encontra um homem chamado Stalkes. Esse homem era profundo conhecedor da Bíblia. Era um homem crente. Mas era um homem reservado, escondido. Aqueles homens que possam estudar, mas na sua condição lá estava Stalkes. E Deus, pela sua graça, concedeu a Stalkes ser mentor de Lutero. Lutero cresceu. Rapidamente foi esclavido, rapidamente entendeu que não era das penitências, não era do esforço. Stalkes proporcionou uma viagem de Lutero a Roma. Ele voltou decepcionado com o que ele viu, como ele assistiu. Mas era uma Roma que trazia reflexos ainda de momentos do cativeiro babilônico, momentos de profundas tristezas e amarguras, decepções até para o povo daquela época, por causa dos papas que haviam ocupado aquele lugar. O papa era Leão X, o papa da época de Lutero. Lutero voltou, continuou seus estudos, professor da universidade, logo foi colocado na Universidade de Wittenberg, ele se torna professor da universidade, se torna a alma pensante daquela universidade. Mas acontece um fato daquela época: a venda das indulgências. A igreja precisava de dinheiro. Então a reforma não é uma questão econômica, mas a igreja precisava de dinheiro. A igreja estava construindo a Capela Sixtina. E Leão X estava desesperado: eu preciso de dinheiro. E a única saída que eu tenho é usar as indulgências. Vaga-se uma paróquia ou várias paróquias, um bispado na Alemanha, hoje chamada Alemanha. Ele vende aquele bispado. Vende, mas a pessoa que compra não tinha dinheiro para comprar. Vai a uma casa bancária, pede o dinheiro emprestado para pagar Roma. E paga Roma. Mas coloca para o Papa a dificuldade: eu não tenho como levantar esses recursos para pagar a casa bancária. O Papa disse: eu tenho a solução. Eu vou sacar recursos do chamado Banco dos Bélicos, Tesouro dos Bélicos, que só o Papa administrava. Quando qualquer santo morria, ele fazia mais do que necessário para a sua salvação, e o que ele fazia mais era depositado desse tesouro dos bélicos. E o Papa então foi lá sacar dinheiro.
para sacar as indulgências, que era o perdão de pecados. Ele então sacou e ofereceu para que fosse vendida as indulgências. E vendendo as indulgências, o Papa colocou da seguinte maneira: por eu ter sacado dinheiro, por eu ter sacado as indulgências, eu exijo que você me dê 50%. Então ele ficou vendendo o papado, vendendo o bispado 2 vezes. A primeira vez recebeu da casa bancária, a segunda vez pelas indulgências que ele entregou na mão. Foi chamado Kiesel, um vendedor de indulgências. E esse vendedor colocou 3 coisas básicas. Vamos recordar 3 coisas básicas. A primeira coisa que o vendedor colocou é o seguinte: essa indulgência pode dar-lhe o perdão plenário de todos os pecados. Pecados passados, pecados presentes e pecado futuro. Você ficar perdoado. Até aquele desejo que você tem de cometer algum pecado já está perdoado se você comprar uma indulgência um pouco mais cara que a indulgência penal. Segundo, você pode comprar uma indulgência só para os pecados futuros. Se você já fez penitência no passado e no presente, então você compra só no futuro. Futuro você está pensando em cometer alguns pecados. Então compre, antes de cometê-los, compre o perdão. Você já vai cometê-los perdoado. Você vai passar para o céu direto sem passar da purgatório. Terceiro, aí foi a grande sacada de Kiesel, e por isso que ele tornou tão popular. Você pode comprar perdão para aqueles que já morreram, seu pai e sua mãe. Eu não sei se os irmãos aqui já observaram, temos muitas vezes em dados convite para missa de 50 anos, a pessoa já morreu, 30 anos, 40 anos, 80 anos, 100 anos, porque eles creem que essas missas fazem com que a alma ande mais rápida do purgatório. Há muitas pessoas que deixam heranças, e há 2 ordens até hoje, vem desde o século XVI, continua existindo até hoje, que são dedicadas a interceder, a orar. Não andam pela cidade, ficam lá reclusas e oram pelos mortos, para que os mortos saiam do purgatório. O que é purgatório? O purgatório surgiu no século XII, foi a grande sacada da igreja. O purgatório ficou entre terra e céu. E não se falava de inferno. Todo mundo tinha medo de ir para o inferno, só vai para o inferno excomungado. Então o purgatório ficou aqui. Todas as pessoas passam por purgatório nos seus santos, e esses santos são declarados pela igreja. Então tudo estava na mão da igreja. Quando vem a reforma, quando vem a proposta de Lutero vai destruir isso. E por que Lutero teve sucesso? Porque ele tratou de um único problema sério: pecado. Lutero tratou do cerne do problema: pecado. E não tratou de outra coisa. Ele não tentou uma reforma sair da igreja. Ele foi expulso da igreja. Porque Lutero tratou do pecado. E o pecado era o grande problema daqueles dias, e continua sendo um grande problema nosso até os nossos dias de hoje. E o texto que eu quero deixar para os irmãos é o texto de Efésios capítulo 2, fala que nós somos mortos dos nossos delitos e pecados, e pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 10. Então aqui está o ponto central. A questão central da reforma foi que Lutero não estava lutando por questões econômicas, financeiras,
ou por questões contra o papado, nada. Lutero estava lutando contra o pecado, mas o pecado atingia tudo. O pecado é que tinha colocado a igreja nessas trevas. A proposta de Lutero ia acabar com o purgatório, e o purgatório era um ponto importante para a vida da igreja. Começa aqui a destronar a casa de 2 andares. Até a reforma, o mundo era dividido em uma casa de 2 andares. O povo embaixo, e em cima o clero. E o clero muitas vezes dividia essa casa com o mundo feudal, através do Sacro Império Romano, que interferia em tudo. Com a proposta de Lutero, ele tirava isso, mostrava que todos são pecadores, todos nós estamos na mesma situação, todos nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa justiça nada mais é do que trapo de imundície. Meus amados, pensa isso no século XVI. Pensa isso sendo apresentado em 1517. A partir daí, Lutero começa a ser pressionado para retratar, e vai até 1521, que foi a Dieta de Worms, que para mim é o grande divisor da história. A Dieta de Worms, onde o império se faz presente através de Carlos V e todos aqueles que faziam parte do mundo imperial dos seus dias, o Sacro Império Romano. A igreja se faz presente através do representante papal, cardeal cartejano. Todos os príncipes lá estavam, todos os líderes lá estavam, e Lutero foi chamado. E colocar diante de Lutero é como se nós estivéssemos aqui a mesa, e aqui foi colocado os livros de Lutero, e colocaram uma proposta para Lutero: retrata, diga que o que você escreveu não vale nada, destrua, volta à casa dos 2 andares, volta a reconstituir o mundo como nós sempre aceitamos o mundo, 2 andares. Lutero pediu um dia, é chamada a Noite Tenebrosa de Lutero. Alguns autores chegam a afirmar que foi a noite que Lutero teve que enfrentar os demônios. O dia lutou contra os demônios a noite toda. E ele mesmo deixa alguns relatos, quando ele afirma mais tarde a respeito disso, deixa que foi a noite de angústia, profundas angústias, porque ele poderia ficar livre, poderia ficar em paz. Mas Lutero não aceitou isso. Lutero olhou, no outro dia, fizeram a mesma pergunta para ele: retrata. Ele disse simplesmente: se me provarem pelas escrituras sagradas que eu estou errado, eu me retrato. Neste momento, meus queridos, é colocado o primeiro grande ponto da reforma. Falou do pecado, mas agora fala das Escrituras. As Escrituras, ela que é o primado, não é a igreja. Então destrói completamente a casa de 2 andares. Não é o Papa falando de cátedra, que é o primado. Não é a igreja que dá à Bíblia a condição de ser Bíblia. É a Bíblia que dá condições à igreja de ser igreja. Por isso, todas as denominações, todos os movimentos religiosos se baseiam no único princípio: se qualquer movimento sair das Escrituras, as pessoas podem respeitar as autoridades que dirigem esse movimento.
que o ponto central para nós é a Bíblia Sagrada. E a partir daí também nós temos esse grupo de denominações. Nós temos o livre exame das Escrituras. Então nós temos muitas denominações, porque nós temos o livre exame das Escrituras. Não os pontos básicos, a salvação em Cristo, a Bíblia única, regra de fé e prática, mas em coisas que muitas vezes não têm tanta importância. E quando nós chegar no céu, ninguém vai perguntar para ninguém de que grupo você fazia parte. Aí, meu querido, todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós vamos esquecer as ideias exclusivistas que muitas vezes nós carregamos conosco, e até alguns modismos que nós carregamos conosco. Uns bate palma, outros não bate palma, uns senta, uns canta, uns unge, outros não unge. Então acabou tudo. Quando chegar no céu vai ser a maravilha. Então vamos nos abraçar, vamos nos beijar, e acabou tudo isso que nós. Mas a reforma trouxe esse povo, o livre exame das Escrituras e a liberdade de nós nos organizarmos. Então, por favor, nós que temos os herdeiros da reforma, nós nunca podemos dizer: eu estou na igreja mais perfeita. Eu estou na igreja que assim pensa. João Calvino surgiu em 1536 na reforma. A reforma já estava andando quando João Calvino chegou. Já tinha 19 anos de reforma quando João Calvino chegou. Então, João Calvino chegou em Genebra em 1536, levando debaixo do braço a primeira versão das Institutas em latim. E o desejo de Calvino era descer para Estrasburgo. Mas Calvino também ainda tinha algum ranço do passado, e esse ranço foi usado por Farel, que era o reformador que já estava. E Farel disse: Calvino, se você foi embora de Genebra sem trabalhar aqui, eu vou pedir um raio do céu, eu vou bater na sua cabeça. Olha novamente o raio do céu, viu? O raio do céu fez o Lutero no convento, o raio do céu fez Calvino ficar em Genebra. E às vezes nós pastores também pedimos: ó meu irmão, se você não confessar seu pecado, vou pedir um raio do céu cair na sua cabeça e você não vai viver mais. Às vezes a gente usa isso também, quando o cara não quer confessar o pecado, a gente não vai fazer tortura nenhuma, a gente vai rogar a Deus um raio do céu sobre a cabeça dele, e ele resolve confessar o pecado dele e dizer tudo o que nós queremos saber. Não, pastor, não é bem assim a história é outra. Nós todos temos essa experiência do pastorado. Então, Calvino ficou em Genebra, ficou por 3 anos, só 3 anos. Foi expulso de Genebra. Por que Calvino foi expulso de Genebra? Por causa da disciplina. Calvino começou uma reforma em Genebra, acabando com a casinha de 2 andares, trazendo o sentido de democracia. A primeira cidade que convive de fato com a democracia é Genebra. Porque Calvino cria o Conselho de Genebra. É uma coisa boa para você estudar, qualquer historiador, estudar o Conselho de Genebra. E o Conselho de Genebra não só cuidava da igreja, mas cuidava também da própria cidade, das leis da cidade naquela época e da reforma. Mas havia um grupo de pessoas que estavam desafiando Calvino, eram os libertinos. Aí aquele grupo, um dia Calvino tomou uma decisão. Naquela época o cálice era comum, não sei se algum irmão já teve a oportunidade de participar do cálice comum. Eu, quando estive na Escócia, participei do cálice comum. Não é tão agradável como as pessoas pensam, não. Você luta para não ser o último a tomar do cálice. Porque o cálice vai passando, de boca em boca, vai limpando ali. A gente espera que não tenha nada. Hoje, com a Covid, a gente fica até preocupado. Porque naquela época, eu estive lá, e não pensava em Covid, não pensava em nada. Mas Calvino ficou na ponta da ceia da mesa e disse: os libertinos não participam da ceia. Discussões da igreja.
Aí vem a disciplina. A cidade expulsa Calvino da cidade. Calvino vai embora, vai para Estrasburgo e começa novamente a reestudar suas escrituras. É importante depois ver que ele produziu 5 versões das escrituras. A última foi em 1560, 4 anos antes dele morrer, todas em francês, todas dirigidas ao rei da França, Francisco I, onde o desejo de Calvino era explicar o que era o sentido de ser reformado naquela época. E Calvino, daí 3 anos, a cidade de Genebra chama Calvino de volta. O caos havia imperado. O caos é fruto muitas vezes dessa ligação impossível entre a luz e as trevas. Eu tenho dito que nós estamos vivendo esse caos hoje num país como os Estados Unidos. Billy Graham, alguns anos atrás, disse que o povo americano iria sentir ter retirado as Bíblias das escolas. Na época do presidente Kennedy, e os Estados Unidos proibiu o uso das Bíblias nas escolas. E hoje o Ministério Gideônico não pode distribuir Bíblias. No país que surgiu os Gideões, hoje o Ministério Gideônico não pode distribuir Bíblias nas escolas nem faculdades dos Estados Unidos. Eles têm que ficar na porta do passeio, entregando os Novos Testamentos, e nas faculdades, os corredores, não podem nas salas de aula mais. Foram proibidos. E o Billy Graham deixou bem claro isso: o país vai sentir as consequências de tirar a Bíblia das escolas. A gente dá uma olhada no país, está vendo um caos. Porque não é um país que perdeu a noção. O capitalismo levou o país a um caos, ao ponto de nós termos um país que se envolve em todas as guerras, todas as batalhas, e ao mesmo tempo vive num momento muito difícil. Escolas estão perdendo o sentido, a visão de liberdade exagerada está perdendo o sentido, onde não há mais responsabilidades. As raízes estão entristecidas. Foi o que aconteceu com Genebra. Calvino volta 3 anos depois e recomeça todo o seu trabalho de reforma da academia. 3 coisas Calvino fez importantes para Genebra. Primeiro, Calvino foi um homem que teve a visão prática do chamado diaconato. Ele aplicou a Bíblia. Toda pessoa tem oportunidades, direitos de ter o necessário para a sua vida. Eram todos estrangeiros. Calvino revolucionou Genebra com essa visão prática do diaconato. Havia os diáconos que eram responsáveis para cuidar das viúvas, dos pobres, das pessoas, dos inválidos, dos migrantes que passavam. Todos deveriam ser agasalhados. Todos tinham direito pleno de viver uma vida modesta, mas ter condições plenas de vida. Calvino trouxe a universidade, também com oportunidade para todas as pessoas. Quem quiser estudar, o grande homem da Universidade de Calvino foi Teodoro de Beza. Esse foi o grande homem que Calvino usou na sua universidade. E Calvino trouxe outra coisa que foi importantíssima em Genebra. Toda decisão é democrática, tomada pelo Conselho de Genebra. Até há uma acusação que Calvino participou da morte de Severus. Severus foi morto, Miguel Severus foi morto, não por Calvino, mas foi decretada a morte dele por estar fora dos princípios reformados, querendo trazer heresia para a reforma naqueles dias, e foi condenado pelo Conselho da cidade de Genebra. Calvino fazia parte, estava lá, mas não foi ele que decretou a morte. Calvino, ele
quando ele foi requerido para entregar os documentos que comprovavam as heresias de Servetus, ele entregou. Então a reforma trouxe alguns benefícios à cidade. A cidade então se torna o grande movimento de liberdade. E até os nossos dias de hoje, quando se fala de Genebra, você fala com muito respeito. Você fala olhando a justiça sendo colocada ali em ponto alto, a visão de colégio, a visão de mundo. Mas o ponto central é que a reforma tratou do pecado. Esse foi o ponto central. Por isso nós temos reforma. Porque a reforma destrói a casa de dois andares. Destrói completamente essa ideia de que alguém é superior ao outro. Nós somos todos iguais, e todos nós somos pecadores, e todos nós carecemos da glória de Deus, e nós somos salvos somente pela graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor, sem mérito nosso, sem mérito nosso. E esse é o ponto central da reforma, e por isso a reforma desenvolveu tanto. Por isso ela cresceu tanto no mundo todo. E nós podemos revolucionar o mundo hoje, se nós tivermos coragem de enfrentar o pecado. Às vezes nós estamos esquecendo de enfrentar essas situações. Nós não enfrentamos o pecado mais. Nós fomos acomodando. Nós vamos acomodando as situações. Lutero não esperava o que ia acontecer com ele, mas ele enfrentou essa situação. Alguns levantam a tese, mas Lutero casou-se. Casou-se, sim, casou. Mas o casamento dele ocorreu em 1546. Isto é, 9 anos depois da Reforma Protestante. Em 1546 que Lutero casou. Lutero teve 6 filhos com Catarina. Ele morreu em 1564. Não, desculpa, eu estou trocando as bolas aí. O Lutero morreu ele casou em 1546, ele casou em 1536, ele morreu em 1546. E Calvino, que nasceu em 9 de junho de 1509 e morreu em 1564. Calvino e Lutero é só a prova de 2 números finais, um 46 e o outro 64. Calvino trouxe o grande legado que nós temos da reforma, veio todo de João Calvino. Todos os grandes desenvolvimentos. Algumas pessoas culpam Calvino do capitalismo, mas Calvino de fato foi o pai do capitalismo, mas não um capitalismo selvagem como nós temos hoje, porque ele, pregando a doutrina da vocação, ele pregou a queda da casa de 2 andares. Então todos nós temos oportunidade para crescer, todos nós temos oportunidade de desenvolver nossas vidas, todos nós temos uma visão diferenciada de mundo. Então as posições calvinistas eram de crescimento, de oportunidades do mundo que nós vivemos. Isso, pensando no século XVI, era a grande revolução. Mas a reforma só aconteceu por questões espirituais. Não foram as questões políticas, não foram as questões simplesmente financeiras, não foram as questões sociais, tudo foi influenciado pela reforma. Então o mundo se divide até Cristo e depois até a reforma, e reforma para cá. É pena que nós ainda estamos ansiando por movimentos reformados nos nossos dias, onde nós passamos a respeitar mais. As igrejas evangélicas precisam se respeitar mais.
nós somos fruto do mesmo movimento, não importa a sua denominação, mas para que nós vamos guerrear entre nós? Para que nós vamos lutar entre nós? Nós podemos nos unir muito mais, nós podemos fazer mudanças radicais nesse Brasil nosso. Quando eu observo que o Brasil está chegando a 40% de chamados evangélicos, nós temos condições de mudar a história desse país. É pena que nós, muitas vezes, embarcamos em canoas furadas. Nós não olhamos os princípios, as bases que são colocadas. E quando nós perdemos essas bases, nós perdemos o sentido de sermos de fato reformados. Nós temos que viver sempre lembrando que a reforma quebrou, destruiu as diferenças entre as pessoas. Então hoje se fala muito de discriminação. O movimento de discriminação, vamos pedir perdão a esse ou aquele. Reformados não precisam disso, porque desde o século XVI nós já não podemos ter nenhuma discriminação, nem pensar que todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Reforma nada mais do que isso. Reforma sempre reformando, não deixando que outras coisas venham fazer parte da igreja, das nossas doutrinas, dos nossos ensinos, do separatismo, dos nossos pensamentos, da nossa visão. Reforma vai sempre nos quebrantando cada dia mais, dando novas oportunidades, surgindo uma nova geração de estudiosos, de pessoas. Eu louvo a Deus por ver que na Câmara nós temos 2 pastores. Vocês têm uma grande responsabilidade. E 2 pastores reformados, fruto da reforma. Querendo vocês, não querendo vocês. Vocês só são pastores porque existiu a reforma. E se não existisse a reforma, a casinha de 2 andares estava construída. Então era o movimento federal e era o movimento clerical. Vocês só teriam oportunidade se fosse o clero ou se fosse o movimento feudal. Acabou a reforma, acabou essa casinha. E vocês só poderiam ir para o purgatório. Graças a Deus, hoje nós podemos ir para o céu. Nós temos a oportunidade de ir para o céu direto, sem passar pelo purgatório. Deus amado, se alguém falar para vocês, tem um estado intermédio, tem mais isso, esquece disso. O crente só existe terra e céu em Cristo Jesus. Então nós já vamos para o céu direto. Agora, nós não fizemos nada para merecer, então nós não temos tesouro de méritos também. Não tem ninguém para sacar nada do tesouro de méritos. E nós só fizemos aquilo que Cristo Jesus quer, as boas obras Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu sou apaixonado pela reforma, eu sou apaixonado por esses homens, pela visão que eles tiveram, mas muito mais pela maneira que Deus os usou. A minha oração diária, constante, é que Deus use os homens do nosso século, nosso mundo, para mudar a história que nós vemos. Aí você vai dizer, mas naquela época tinha coisas diferentes. Não, naquela época tinha guerras também. Lutero era um homem comum, Calvino era um homem comum. A prova disso é que Lutero teve depressão profunda. Lutero chegou ao momento que não havia mais saída para ele. Calvino também teve momentos difíceis. Calvino teve mais doenças do que o ser humano poderia ter. A história registra que ele teve mais de 40 enfermidades diferentes. Então pensa, e os últimos dias Calvino ficou assentado na sua cadeira. Ele não podia nem deitar. Mas é uma coisa interessante de Calvino. Visitando a Europa, você vai descobrir isso. Se você for a Wittenberg, você vai virar um túmulo bonito, de Martinho Lutero. Bonito, lindo, maravilhoso. Você vai ver a igreja que Martinho Lutero pegava. Se você for a Genebra, você vai conhecer a igreja de São Peter, a igreja de Pedro.
aonde o São Pierre, como alguns chamam ali também, a igreja de João Calvino. Mas você vai ter uma tristeza muito grande. Você não vai encontrar nenhum túmulo de Calvino. Calvino, quando estava chegando nos seus dias da sua morte, ele pediu que fosse sepultado como soldado. E não gostaria que o soldado naquela época era enrolado num pano, como as pessoas que morriam com Covid, era enrolada em plástico, era enrolada num pano e jogada numa vala comum. Ali enterrava várias pessoas. E Calvino pediu que fosse enterrado assim, porque ele não queria ser lembrado pelo lugar que ele morreu, mas ele queria ser lembrado como um homem que serviu a Deus como soldado. Então, esse é o espírito que nós precisamos ter para ser transformado. Lembrar que nós, muitas vezes, quando chegar o nosso dia, que Deus nos deve, que nada marque aonde nós estamos, para que ninguém faça nenhuma peregrinação para conhecer o túmulo de Santo Lúcio, ou de outras pessoas também, do Lúcio. Então não vai marcar ali, vamos construir lá na igreja, na quinta igreja, vai abrir uma tumba lá para você ficar lá. Não, de jeito nenhum. Ninguém vai fazer isso. Você cumpriu o seu papel, Deus o chamou, a glória é de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.